Tudo o que está acontecendo está sob o olhar de Deus. Calma, Deus vai restituir em dobro o que você perdeu. Aquela voz que você ouve tentando lhe desanimar, você chora e parece que o mundo vai desabar. O milagre que não chega, a promessa que não vem. Você se pergunta, será que ele vem? Será que Jesus vem? Calma, tudo que está acontecendo está sob o olhar de Deus. Calma, aquieta o seu coração, ele cuida dos seus. Essa luta não é essa prova que vai lhe fazer parar. Se levante, porque Deus está contigo para lhe ajudar. Está chegando a sua hora, e quem sabe é agora. Mesmo que ninguém lhe veja, ele sabe onde você está. Então não há por que se preocupar. Ele não falha, ele não brinca, ele não tarda. Jesus cumpre o que promete, não é um homem pra mentir. Ele nunca se esquece, se marcou, assina embaixo. Sua promessa tem data e horário, o tempo é dele, ele sabe o dia. Sua palavra é a própria profecia. Confia, confia, confia em Deus, confia, confia, meu irmão. Tem vitória chegando, confia, meu irmão. Meu querido, não duvide do que Deus tem pra você. O homem pode prometer algo, mas por algum motivo não cumprir. Mas com Deus não existem falhas. Se Ele te fez a promessa. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos dando início a mais um programa Ganhando Almas para Jesus. Esse programa aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos. E já saudando e agradecendo ao pastor Jairo Teixeira, que é o nosso pastor do campo eclesiástico aqui em São Miguel dos Campos. Queremos saudar também a todos os obreiros da nossa cidade, todos os evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, todos aqueles que fazem e compõem a obra de Deus aqui nessa cidade. A todos os internautas também queremos saudar com a paz do Senhor, que Deus possa continuar abençoando. Estamos nesse período de pandemia com algumas regras que estão sendo adotadas pelo governo e pela nossa igreja, mas estamos sempre confiando em Deus, que Deus ele pode entrar com providência, fazer a sua obra. Vamos, desse momento já, fazer uma oração ao Senhor para que esse programa e para que nós e vocês internautas sejam sempre abençoados. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos e te bendizemos, Senhor. Deus, queremos te agradecer por mais esse programa. Deus, queremos te pedir, Senhor, uma bênção tal, ó Deus, para o nosso pastor e a sua esposa que estão se recuperando, ó Deus, dessa enfermidade terrível. Ó Deus, daqueles que estão também, Senhor, enfermos, cada um dos obreiros, cada pessoa que está enferma, Senhor, que o Senhor possa restaurar, ó Pai, possa restaurar a sua saúde, ó Deus. Abençoa também, ó Pai, o nosso campo eclesiástico, que o Senhor possa, Senhor, salvar almas, batizar no Espírito Santo. Ó Deus da glória, abençoa cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão distantes, aqueles que estão necessitados. Pai, te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém.
Vamos ouvir já um louvor pela minha esposa, que hoje pôde estar aqui conosco, que normalmente ela está participando de algum ensaio na segunda-feira. E hoje, com a ajuda de Deus, ela pôde estar aqui, não está havendo ensaios, e ela pôde estar aqui conosco hoje. Vamos ouvi-la já, adorando ao Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem tanta gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde era e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde eu colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia! Não chore, irmãos. Quem cuida de você, quem cuida de nós, ele não dorme. É o guarda de Israel, aquele que está sempre atento, aquele que está sempre segurando em nossas mãos, aquele que está sempre... Quando faltam as forças, é ele quem nos dá força. Quando falta qualquer coisa, é ele quem está do nosso lado. Às vezes ficamos tristes.
angustiados, mas o Senhor, Ele é conosco, Ele é contigo sempre. Irmãos, estaremos nessa noite falando sobre restauração do altar. E temos visto durante esse período que muitas vezes, ao invés de prudência, estamos com medo. Ao invés de prudência, estamos deixando de fazer a obra de Deus. E sabemos que é o contrário, né? Quando vem a luta, quando vem esse período de pandemia, é para nós nos agarrarmos mais ao Senhor, mais na presença, estarmos mais nos pés do Senhor Deus. E claro que temos medo, mas o medo é para que venha a prudência, o medo é para que venha os cuidados, mas a obra de Deus ela tem que continuar. Queremos mandar uma saudação para a irmã Joelma Albuquerque, que está mandando a paz do Senhor, o irmão Anderson Wellington, lá do Tabuleiro dos Martins. Deus abençoe, irmão Anderson. Irmã Joelma, mais uma vez, está mandando um amém, glória a Deus. Deus abençoe os internautas, aqueles que têm participado, os nossos filhos, que estão sempre nos prestigiando. O irmão Valdeir, o cantor Valdeir, também tem sempre nos acompanhado. O presbítero Wilker Blanc, o presbítero Flávio, tem sempre estado junto conosco, em nome do Senhor Jesus. E nós ficamos alegres, é um programa que vamos estar sempre trazendo as notícias, salvação de almas, batismo no Espírito Santo, pregando sobre a doutrina dos apóstolos, hoje com a restauração do altar. Queremos estar sempre. Temos conversado com o presbítero Wilker Blanc, dia de segunda-feira, queremos que ele esteja aqui para nos trazer uma palavra. Ele tem participado de um estudo em sua casa com alguns amigos, está sempre buscando também a obra de Deus, e Deus ele tem feito maravilhas no nosso meio. Ontem estava ali na Chã das Mangueiras o nosso pregador jovem, irmão Carlos Magno, deu uma palavra de Deus, uma palavra de edificação, uma palavra poderosa, onde ele falou do rei Davi, falou sobre o jovem Davi, falou sobre a experiência de Davi, falou sobre o que Deus quer com os homens de Deus, aquele que Deus ele tem buscado, aqueles que o amam. Deus ele tem trabalhado, Deus tem levantado homens de Deus. E desde já vamos ouvir mais um louvor pela irmã Márcia, que está aqui junto conosco. Estamos felizes, as pessoas estão interagindo. Irmã Márcia, louva o Senhor com mais um hino em nome do Senhor Jesus. Tenho uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Este dia Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, aleluia. Ele
Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Vai tá doendo mais. Já a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Glória a Jesus. Sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Sabemos que a vida do ser humano ela é dessa forma. Vão vir provas, vão vir lutas, vão vir desertos, vão vir vales, mas passa. O Senhor, Ele vai estar sempre conosco, nos ajudando a atravessar essas provas difíceis, né, irmãos? E irmão Valdeir, já tínhamos falado sobre ele, está nos mandando a paz do Senhor, está dizendo, levitas do Senhor, Deus abençoe. Ele é um desses levitas, né, que tem feito a obra de Deus. Sua filha também ontem cantou de forma muito bonita, a Helena Chan. A irmã Joelma Albuquerque está nos mandando também uma saudação. Deus é fiel, né, irmã? A irmã Geisa Moura, glória a Deus, a paz do Senhor. Deus está no controle sempre, né? O irmão Wellison, que esteve conosco semana passada, também está nos mandando a paz do Senhor. Deus abençoe, irmão Wellison. Vai voltar, vai retornar aqui para estar junto conosco, participando, cantando, fazendo a obra de Deus. Que Deus abençoe a cada um, irmãos, a cada internauta que tem
feito esse programa junto conosco, que tem trabalhado, que tem orado, porque esse programa realmente é para isso, é para que a igreja participe, é para alcançar pessoas que não são crentes. O nome do programa é esse, Alcançando Almas para Jesus, alcançando almas para o reino. E queremos ver pessoas que estão afastadas, estamos divulgando, estamos mandando o aplicativo, aí no Instagram, no YouTube, para as pessoas participarem, para aqueles que estão afastados que possam retornar para a casa do Senhor. O programa é para isso. Esse programa e todos os programas que estão sendo feitos pelo nosso pastor, pela esposa do pastor, pela irmã Miriam, e também para levar uma palavra de Deus, para levar as informações. Por exemplo, o nosso pastor Irã está bem, graças a Deus, está se recuperando, né? O pastor Airon, nosso presbítero Airon, está bem também com a sua esposa. Estão passando aí esse período de quarentena, mas já estão se recuperando, graças a Deus. O pastor Jairo está bem, está atendendo dentro do possível, né? Ali na quarentena, se cuidando. É claro que tem que se cuidar, mas com a ajuda de Deus, os servos do Senhor estão bem, estão se recuperando para continuar fazendo a obra de Deus, se cuidando e fazendo a obra, se cuidando e fazendo a obra. Irmãos, nesse instante nós já vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus, que se encontra lá no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo de número 18 e o versículo de número 30, um versículo somente, para nossa edificação, para que nós possamos estar sempre restaurando o nosso altar. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, diz o seguinte: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Vou repetir. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Amém. Como é que está o seu altar? Como é que está o nosso altar diante de Deus? Não é? Vamos se chegar ao Senhor e Ele vai se chegar a nós. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, mais uma vez. Te agradecemos pela palavra lida nesta noite. Ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, porque o Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor sabe as nossas necessidades, o Senhor é aquele que tem visto cada hora e cada instante das nossas vidas, desde o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso dia, Senhor, o Senhor nos conhece. Deus, queremos te agradecer por tudo nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Irmã Márcia, louva o Senhor com mais um hino, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus.
findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia sim me bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar esse torral ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu voarei, de asas não precisarei, foguete ou disco voador. apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce, eterno lar, a casa do meu rei. Aleluia. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce, eterno lar, a casa do meu rei. A Gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pedimos para a irmã Márcia cantar vários hinos, irmão. Não pedimos para ela saudar o povo, né? Então dê uma saudação, irmã Márcia, para os internautas, para todos aqueles que estão vindo, para as irmãs do conjunto. Saúde a todos com a paz do Senhor. E os que estão nos ouvindo, né? Que ainda não têm o Senhor Jesus como Salvador. Uma boa noite aceitável de salvação, né? E hoje é um dia especial, o seu dia da mulher. E eu quero deixar aqui um versículo, em especial para todas as mulheres da nossa igreja, em especial para a nossa pastora irmã Miriam, que se encontra em Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Né? Um versículo conhecido, mas sabemos que nós somos virtuosas, nós somos vitoriosas, irmã. E aquela mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Eu louvo a Deus pela vida das irmãs, não só da igreja, né? Mas aquelas também que não são da igreja, que venham fazer parte também desse grupo, dessas mulheres virtuosas que somos nós aqui da Assembleia de Deus. Em especial, como já falei, a nossa irmã Miriam, que o Senhor possa abençoar mais e mais a vida dela, que o Senhor restaure o mais rápido possível a saúde dela. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Bem lembrado pela irmã Márcia. Queremos parabenizar, né, todas as mulheres, crentes e não crentes, todas aquelas que
sem as mulheres não existiam os homens, né? Sem as mulheres que são as mães, são as mulheres que são as esposas, as donas de casa, são aquelas guerreiras que estão sempre de joelhos dobrados, orando pelos esposos, pela igreja, pela obra de Deus. Então Deus abençoe a todas as mulheres nesse dia. Todos os dias são o dia das mulheres, mas como o 8 de março está lá registrado como dia da mulher, que hoje todas se sintam parabenizadas em nome do Senhor Deus. Está aqui também a irmã Graça, irmão Graça Costa, está nos mandando um glória a Deus, Deus é fiel, é uma mulher, parabéns irmã Graça, parabéns irmã Joelma, parabéns a todas as irmãs, irmã Adriana Vieira, que está dizendo em todo o tempo o Senhor é bom, a irmã Elianaide Maria, glória a Deus, Deus abençoe irmã, parabéns pelo seu dia. A todas as mulheres, que Deus possa abençoar poderosamente. Irmãos, estamos com um programa, né? Estamos com uma programação aí da nossa igreja, ganhando almas para Jesus, com um projeto, 110 mil almas até o dia 18 de junho. Creio que vai passar de 200 mil almas. 110 batizados nas águas, 10 batizados no Espírito Santo, 110 mil pessoas, né? E sabemos e cremos que Deus, ele vai fazer esta grande obra. E nós já vamos colocar aí para os irmãos estarem sempre acompanhando esse projeto que a nossa igreja ela tem abraçado. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Aleluia, louvado seja Deus. E dia 20 de junho vai ser o grande culto, o grande culto de ação de graça, né? Por essa grande obra que Deus colocou no coração dos nossos pastores e a igreja tem abraçado. Irmãos, aqui também o irmão Adilson Vicente, ele está nos mandando a paz, está assistindo ao programa ali de Maceió. Deus abençoe, irmão Adilson. Glória a Deus, ele tem mandado. A irmã Elianaide Maria de Oliveira está pedindo para nós orarmos por ela. No final do programa vamos estar orando pela irmã Elianaide. E por todos, né, irmãos? Pela igreja, por todos aqueles que têm solicitado pedido de oração, que está necessitado. Porque a obra de Deus toda ela necessita de uma oração, né? Louvado seja Deus. E vamos, irmãos, desde já vamos estar meditando na palavra de Deus no capítulo e no livro que nós lemos. Louvado seja Deus. Lemos no livro de 1 Reis, no capítulo de número 18, versículo de número 30.
É uma palavra bem conhecida, né, irmãos? Onde diz assim: então Elias disse a todo o povo. Aí o escritor coloca 2 pontos. Ali, chegai-vos a mim. Ponto. Ele pedia que o povo se chegasse a ele. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Louvado seja Deus. Estamos em dias de restaurar o altar. E quando nós vemos essa passagem ela fala de imediato ao coração. Louvado seja Deus. O nome Elias, irmãos, o nome do profeta significa o Senhor é o meu Deus. Se o Senhor é o seu Deus, Elias, que era um homem de Deus, Elias que estava ali sempre buscando a obra de Deus. Quando a gente fala do profeta Elias, a gente já sente que tudo que ele fazia era para o bem da obra de Deus, para o bem do povo. Se preocupava com o povo, se preocupava com o altar do Senhor, com os sacrifícios que nós devemos fazer para estar diante de Deus, né? E a restauração ou restaurar o altar do Senhor, Elias estava ensinando ao povo sobre a necessidade de restaurar, de o povo renovar o seu relacionamento com Deus, renovar a sua comunhão com Ele. Elias, naquela hora, ele restaurou o altar fisicamente, irmão. Ele pegou as 12 pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel. Vimos que os profetas de Baal, eles tinham destruído o altar, tinham subido em cima do altar, tinham clamado e Baal não atendia, porque Baal é um Deus estranho, é um Deus que não responde, é um Deus de pedra. Mas eles se cortaram, se flagelaram, gritaram, terminaram destruindo o altar. E Elias, ele começou a restaurar, consertar o altar, colocar o altar de pé para poder fazer o sacrifício ao Senhor. Crente, ele tem que estar sempre com o seu altar consertado, seu altar limpo, seu altar em perfeitas condições de receber o sacrifício. Isso simboliza que o crente ele tem que estar sempre renovando a sua. Não pode deixar que tenha sujeiras. Não pode deixar que o altar que vai receber o sacrifício do Senhor tenha coisas estranhas. O altar do Senhor ele tem que estar limpo, perfeito, renovado. O altar tem que estar pronto. O altar não pode ter pecado, o altar não pode ter intenções maldosas. O altar do crente ele tem que estar sempre perfeito. Se não tiver, tem que restaurar o altar. E Elias disse: chegai-vos a mim. E eu vou dizer a você nessa noite: chegai-vos a nós. Venha, participe dos cultos, esteja presente, restaure o seu altar. Queira estar próximo de Deus. Aleluia. O significado de restauração, irmão,
Em primeiro lugar, a restauração é o ato ou efeito de restaurar, restabelecer, repor no antigo estado ou condição. Restaurar o altar do Senhor significa renovar e restabelecer a nossa comunhão com Deus. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando Deus, ele formou o homem, Deus, ele criou todas as criaturas e ele criava dizendo: haja luz, haja os lumiares, o sol, os astros, o sol e a lua, as estrelas, os animais. E Deus via cada dia da sua criação que era bom. Mas quando Deus foi formar o homem, ele quis trabalhar o homem do pó da terra. E a Bíblia diz que quando ele formou, ele soprou sobre suas narinas fôlego de vida. E a Bíblia diz que ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. O amor de Deus estava dentro do homem, o caráter de Deus, a bondade. O homem não foi criado para ser destruído, o homem foi criado para ser eterno. O homem foi criado para ser um adorador. Deus, ele trazia tudo que era bom. Daqui a pouco Deus viu que o homem estava só e trouxe a mulher. Fez o homem dormir, tirou uma costela e formou Eva, para que o homem não tivesse só, tivesse uma companheira. Deus deu o livre-arbítrio para o homem colocar o nome em todos os animais, em todas as coisas que existiam na terra, ali no paraíso. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha para conversar com o homem. Um certo dia, Deus chegou, não encontrou o homem esperando por Deus. E aí ele pergunta: onde estás? Adão, aonde estás? Adão estava escondido, com vergonha. Todos os dias Deus, irmãos, chegava, conversava com ele, conversava com Adão, conversava com Eva. E ele não se sentia envergonhado porque estava nu. Mas a partir do pecado, aí o homem ficou ali agora envergonhado do pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram. Paulo diz isso em Romanos. E destituíram foram da glória de Deus. Mas sabemos que Jesus Cristo, por um homem, perdemos a salvação, Adão. Mas por outro homem, Deus, que se fez carne. O Verbo se fez carne. E ele trouxe de volta a certeza da salvação para nós. Restaurou o nosso altar. Restaurou o direito de restaurarmos o altar. Devolveu o direito de restaurarmos o altar. Aleluia! Não se restaura algo ou alguma coisa, teoricamente, que tem que haver. Porque tem que ter o ato. Não é? Tem que ter uma obra. Nada que não está destruído não é restaurado, né? Mas aquilo que foi destruído tem que ser restaurado. Tem que ter uma obra, tem que se fazer. Tem que pegar. Elias pegou as pedras e foi restaurando, foi fazendo, foi construindo, foi edificando. Mas ele chamou o povo: venham, se acheguem. Irmãos, é tempo de nós nos achegarmos mais a Deus. É tempo de se converter. É tempo de buscar ao Senhor.
É tempo de se achegar a Ele e Ele vai se achegar a vós. Aleluia. Até se planeja construir uma casa ou comprar um carro, mas se não houver um ato, se não houver um esforço, as coisas não acontecem. Às vezes a gente planeja tanto e não dá certo. Às vezes a gente quer que alguma coisa aconteça e não dá certo. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente quer fazer, mas a gente não se esforça. Porque o planejar é do homem, mas o realizar, o executar é de Deus. O esforço é do homem. Restaurar é do homem. Quem vai mandar fogo do céu, quem vai mandar o fogo para consumir o holocausto, o sacrifício é Deus. Não é? O homem, ele tem que fazer, ele tem que correr, ele tem que se humilhar diante de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 15, e o versículo 8, está escrito que o rei Asa cobrou ânimo e renovou o altar do Senhor. O que é cobrar ânimo? Às vezes a gente está triste. Sabe o caminho, mas fica sem forças. Às vezes as coisas estão dando errado. Vem a pandemia, vem aí ficamos tristes e ficamos só reclamando, ao invés de clamar, ao invés de buscar, ao invés de levantar, ao invés de correr, ao invés de trabalhar mais, ao invés de fazer mais. O ato que Deus quer de nós é que nós nos levantemos, é que nós saiamos atrás. Quando ele chegou lá para Jeremias, ele disse: ó, Jeremias, levanta e desce lá da casa do oleiro. Levanta, crente, levanta e desce, vai lá de joelhos, que Deus, ele quer te ensinar, Deus, ele quer nos ensinar. Agora a gente tem que tomar a atitude, a gente tem que se animar. O ânimo de querer fazer a obra de Deus. É um cantor, é um levita, é um pregador, é aquela pessoa que gosta de ganhar almas, de sair nas ruas. É aquela pessoa que gosta de evangelizar, que gosta de fazer, que gosta de orar, que gosta de interceder. Mas vem um grande esfriamento, vem alguma coisa que atrapalha e deixa de fazer a obra de Deus. Está na hora de se achegar, está na hora de restaurar o altar, está na hora de voltar a fazer a obra de Deus, irmão. Existe sim tristeza, porque o homem, ele é... O ser humano é fraco, mas temos que voltar a ter ânimo, temos que voltar a nos animar, temos que nos esforçar, temos que caminhar. Não é chegar diante do mar e ficar parado só reclamando: Moisés, Moisés, você está esperando o quê, Moisés? Diga ao povo que marche. Mas Moisés falou para o povo marchar, mas o povo tinha que sair do lugar. O povo tinha que agir, tinha que ter a ação do povo, tem que caminhar, tem que marchar, tem que fazer, tem que pegar as crianças, tem que pegar todas as bagagens e tocar, vai para frente, vamos caminhando. Se o buscarmos, o acharemos. Porém, se deixarmos, se nós não buscarmos a Deus, ele vai se calar, irmão. Se nós, muitas vezes nós o buscamos, ele se cala, ele espera a hora certa, ele trabalha, mas espera, calado. Mas Deus vai estar conosco.
Imagine se vir o desânimo espiritual. Imagine se vir aquele Deus não estar comigo. Se vir aquele Deus não me ouve. Deus me abandonou, estou sozinho. Não é verdade. Não temas, Deus ele está contigo. Agora temos que nos achegar a Ele, temos que nos levantarmos, temos que agir, se animar, fazer a obra de Deus. Restaurar o altar que foi quebrado, voltar a cantar, voltar a ensaiar, voltar a ler a Bíblia, voltar a orar, buscar mais e chegar mais. Aleluia, porque Deus ele quer fazer mais. Está se aproximando o tempo, está se aproximando o dia que ele vai vir buscar a sua igreja. Aleluia. Em 2 Crônicas ainda, capítulo 24, versículo 13, está escrito que a casa do Senhor, ela foi restaurada no seu próprio estado e a consolidaram. Foi restaurada a casa do Senhor, da mesma forma. Mas diz que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. O crente aceita o Senhor Jesus e fica animado. Busca o batismo nas águas. Busca o batismo no Espírito Santo. Procura orar, ler a Bíblia. E o primeiro amor é aquela coisa gostosa, maravilhosa, que está sempre procurando encontrar e encontra a face de Deus, procura falar com Deus e procura ouvir Deus falar, mas tem uma hora que vem o esfriamento, mas a Bíblia diz que quando você restaura, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Agora tem a experiência da primeira, tem a experiência de não cair mais daquelas ciladas, e agora vai ser diferente, vai ter o mesmo amor da primeira, mas de uma forma com mais experiência com Deus, com mais encaliçado, e agora não vai mais pelos caminhos tortuosos. Vão vir espinhos, vão vir pedras, vão vir desertos, mas agora estar com o altar edificado de uma forma melhor, está se aproximando mais de Deus, nós temos de nos achegar mais a Ele. Louvado seja Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 16, menciona que Manassés restaurou o altar do Senhor. O versículo 33 o capítulo 33 e o versículo 2, Manassés ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas depois ele se achegou. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia. Fiz aqui uma observação que diz: o capítulo 10 ao 36 constitui um relato seletivo dos reis de Judá, depois da morte de Salomão e da divisão do reino. Em meio ao declínio espiritual e apostasia de Judá, em 2 Crônicas ressalta certos reis dignos: o rei Asa, o rei Joás, o rei Josafá, Ezequias, Josias. Cada um desses prometeu e liderou avivamentos espirituais da nação. Vemos que muitos dos reis de Israel, eles se desviaram. E a nação sofria, irmão. Sabemos que um líder, quando ele está na presença de Deus, o povo ele segue ao líder. E quando o líder se desviava da presença de Deus, o povo se desviava da presença de Deus. Mas, quando o líder se decidia restaurar o altar, a salvação ela é grande. Quando um pai de família, ele aceita o Senhor Jesus,
vai a esposa, vão os filhos, vai a família. O altar é restaurado de forma interessante, porque quando o líder, ele busca a santificação, a santidade, ele busca se achegar ao Senhor Jesus, aí a família acompanha. Você tem que se achegar ao Senhor. Não pode ficar abatido, não pode ficar abalado. Vão vir sim, irmãos, dia de tristeza, dia de angústia, mas o Senhor, ele vai te dar força. Se levanta, volta a fazer a obra que você fazia. Vão vir calúnias, você vai se entristecer. Às vezes da própria casa faz com que você se entristeça, mas o Senhor Jesus é o nosso guia, é o nosso alvo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus não fez nada para te entristecer. Ao contrário, Jesus ele faz para nos ajudar a nos levantar, a restaurar. Foi ele quem morreu na cruz do Calvário, sem nós termos nenhum direito. A gente não tinha nada, a gente não merecia nada, não éramos merecedores de nada, mas a graça, favor imerecido, Jesus ele se entregou, morte de cruz, para que você se achegue a ele, restaure o altar. Aleluia. Aleluia. E volte a fazer a obra de Deus. Em Neemias capítulo 3 e o versículo 8 fala que Neemias restaurou os muros da cidade de Jerusalém. Louvado seja Deus. Irmãos, e nós vemos que foi uma grande luta. Neemias, quando soube pelo seu primo, Hanani, como estava a cidade de Jerusalém, como estavam os muros da cidade, porque aí uma cidade sem muros naquela época era uma cidade que estavam ali vulneráveis aos ataques dos inimigos. E o povo estava sofrendo. E Neemias, ele chorou. Neemias era um copeiro do rei. Neemias vivia bem. Mas Neemias foi orar ao Senhor. E chegou diante do rei triste. O rei perguntou a ele o que era que estava vendo. E ele orou ao Senhor naquela hora e pediu: como é que eu posso estar feliz se os meus conterrâneos, se o meu povo, se a minha família está triste? Jerusalém está destruída, os muros estão destruídos. E pediu ao rei que ele pudesse ir lá onde estava o seu povo. E Deus, pela sua infinita misericórdia, tocou no coração do rei. O rei liberou que ele fosse, liberou pessoas, liberou materiais para que ele pudesse restaurar. E o interessante foi que depois de uma grande viagem, Neemias chega e ele vai dar uma volta naquele lugar. Ele vai observar a cidade. Ele não chegou se apresentando, ele chegou observando. E ele foi ver o que era que estava vendo. E à noite ele foi ver em cada canto como era que aquilo estava acontecendo, o que era que estava acontecendo com o povo, o que era que estava acontecendo porque o povo estava triste, o que era que estava acontecendo com a cidade, como era que estava a situação dos muros. E a Bíblia diz que as pedras estavam queimadas.
destruídas, elas não tinham mais o poder de ser uma pedra destruída. E ele tinha que restaurar o muro, ele tinha que restaurar a segurança da cidade. Quando nós restauramos o muro, quando nós reedificamos e tapamos as brechas, aí vem a segurança. Vem a segurança para o povo. Quando o crente ele restaura os seus muros e tapa as brechas, aí sabemos que vai vir a segurança no Senhor. Aleluia. Vem a segurança, irmão. Vem a segurança. Teve muitas afrontas para não deixar Neemias e o povo construir o muro. Teve uma hora que era trabalhando com as ferramentas de trabalho e com as armas para vigiar. E às vezes derrubavam os muros para não deixar que a cidade estivesse segura. E aí vem as estratégias de Deus. Tem hora que tem que trabalhar 24 horas. Tem que revezar. Alguém trabalha de dia e alguém trabalha de noite. Mas sempre ferramenta de trabalho e ferramenta de defesa. Louvado seja Deus. O crente ele tem que estar preparado sempre. Tem que estar com o altar restaurado para oferecer sacrifício, mas tem que estar sempre vigilante. Pronto para evangelizar, mas pronto para se defender das armadilhas. Louvado seja Deus. Em Gênesis capítulo 35, do 9 ao 15, e apareceu Deus outra vez a Jacó, e de novo a aliança. Deus ele renova sempre as alianças. A aliança com o crente. É só o crente restaurar o altar. É só o crente restaurar o altar. Restaura. Se chegou a Deus, ele se achega ao crente. Não é brincadeira, irmão. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Diz que Deus apareceu outra vez a Jacó e o abençoou, renovando as promessas feitas anteriormente a Jacó. E Jacó também restabeleceu a sua comunhão com Deus, restaurando o altar do Senhor. Jacó, irmão, começa uma vida que já pelo nome já traz uma forma diferente. Jacó já nasce o seu irmão Esaú e ele já nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Mas Deus já tinha falado com a sua mãe que o maior iria servir ao menor. E nós vemos a trajetória de Jacó, mas vemos também as vitórias de Jacó. Vemos que Deus foi com Jacó quando ele se converteu. Vemos que Deus nunca deixou Jacó, mesmo ele trabalhando ali para o seu sogro, mas ele estava assim prosperando. Os filhos vinham todos os tempos, de tempos em tempos nascia. Teve 12 filhos homens, teve uma filha. E Deus abençoava nas suas ovelhas, no gado, camelos. Jacó tornou-se um homem rico, mas um homem cheio da graça. Um homem que via a presença de Deus, via uma escada, subia, que subiam anjos, subiam e desciam. E Jacó restaurava o altar. Jacó edificava o altar. Jacó sempre estava adorando a Deus e agradecendo a Deus. Aleluia! Tem coisas que precisam ser restauradas em nossas vidas. Aleluia.
Você está orando? Está lendo a Bíblia? Nesse projeto, irmão, é muito interessante, porque são 110 mil almas batizadas nas águas, 110 novos crentes, 110 batizados no Espírito Santo, mas também a leitura da Bíblia. Olhe só que o pastor colocou em seu coração: ganha almas, batismo, mas também o conhecimento da palavra. Louvado seja Deus. Quando o crente está lendo a Bíblia, ele está olhando para um mapa do tesouro, um mapa que vai levar-nos para a nova Jerusalém celestial, um mapa que aponta para Jesus, um mapa que aponta para a santificação, um mapa que aponta o crente para estar restaurando o altar, um mapa que aponta o crente para estar em comunhão com Deus, um mapa que aponta o crente a tirar tudo que não faz parte da sua vida. Aleluia! Aleluia! A nossa justiça, irmão. Jó 8,6 diz: se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Oh glória, oh glória. Irmãos, quando o crente está com o altar restaurado, você olha na sua face, no seu semblante, e você já sente a diferença. Não tem jeito. Quando o crente deixa de orar, quando o crente deixa de se consagrar, quando o crente deixa de fazer a obra de Deus, quando o crente deixa o altar desmoronar, aí não sente mais o desejo de orar, de ler a Bíblia, de fazer a obra. E alguém diz: eu estou sem sorte. Imagine o crente dizer que está sem sorte. A sorte do crente é Deus. Salmo 126, versículo 4, diz: Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Não foi sorte, foi Deus. Não foi que Moisés chegou lá, conversou com o faraó e faraó liberou, porque Deus endureceu o coração de faraó, mas teve uma hora que o faraó viu que nem os seus deuses, nem o seu reinado iria segurar o Deus vivo. O Deus que ouviu a voz do seu povo que estava ali em cativeiro, que estavam cativos, mas estavam orando e buscando. E Deus levantou alguém. Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Deus ele faz. E por isso estamos alegres. 126, versículo 4 diz: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Deus ele trabalha nas nossas vidas de formas tremendas, de formas que a gente não espera. Mas Deus ele só trabalha para aquele que tem esperança. Quando o profeta Isaías ele escreve lá, 64:4, que Deus trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Deus não trabalha para aqueles que estão desesperançados, que perderam a fé, que perderam a esperança. Deus trabalha para pessoas que têm ainda confiança no Senhor. Restaure o seu altar, se achegue a Deus. Jeremias capítulo 30, versículo 17 diz: porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo: é Sião,
por quem ninguém pergunta. Deus, ele restaura mesmo aqueles que acham que estão sem ninguém por ele. Você acha que está sozinho, você acha que está desprezado. Pode até alguém te desprezar, mas Deus, ele é contigo. Restaura, irmão, teu altar. Se achega a Deus. Você pode ter chegado no auge, no patamar, e você tinha muitos amigos, mas você perdeu, e com isso os amigos se vão, e aí você perde a fé, você perde as esperanças, e você fica ali dentro da caverna pedindo a morte. Aleluia. Sai da caverna, porque você ainda tem muita coisa para fazer. Você ainda tem muita coisa para fazer. Restaura o teu altar, se achega a Deus. Se achega a Deus, vem, ergue o altar, edifica, limpa. Aleluia. Deixa o teu altar pronto. Oferece o sacrifício. Que esse sacrifício ele não tenha manchas. Que não tenha defeitos. Glória a Jesus. Quando Caim e Abel foram oferecer os sacrifícios, Deus recebeu o sacrifício de Abel. Não recebeu o sacrifício de Caim, mas Deus falou com Caim. Olha, eu rejeitei esse sacrifício, eu rejeitei a você, porque o sacrifício não estava de meu agrado, mas se você oferecer de todo o coração, eu vou receber. Irmãos, Deus falou com Caim. Mais do que eu receber o sacrifício, Deus ensinou como era que ele tinha que fazer. Não coloque coisas que não são de Deus no teu coração. Escute a voz de Deus. Escute o direcionamento de Deus. Aleluia, aleluia. Se aqueles amigos te deixaram, não eram teus amigos. Busque a Deus, busque restaurar o altar, busque se achegar a Deus. Ele não vai te abandonar nunca. Lucas capítulo 4, versículo 18 diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Não foi amigo A nem foi amigo B. Foi o Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus que fez isso. Em Jeremias capítulo 30 e o versículo 17 diz: porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas. Diz o Senhor. Glória a Deus. É Ele quem faz. É Ele quem faz. O Salmo 80, versículo 7 diz: faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos. Faze-nos resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Quem faz é Ele, irmão. Quem faz é Deus. Se nós restaurarmos o altar, chegarmos a Deus, buscarmos a Deus, buscarmos ao Senhor, nos santificarmos, buscarmos a sua presença, aí Ele faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Isso é importante. Pode não
sobrar, mas não vai faltar. O crente tem que estar bem com Deus. É difícil, sim, perder alguma coisa material. Mas se o crente tiver com o altar restaurado, ele tem ânimo para poder caminhar, para poder seguir, tem força. E quando o crente ele busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Deus vai dizendo: eu vou abrir a porta, eu vou abrir a porta, eu vou restaurar. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem pandemia? Tem sim. Vão se fechar algumas coisas, vão ter restrições? Vão, mas Deus ele vai cuidar. Deus ele vai prover. Lamentações capítulo 5, versículo 21 diz: converte no Senhor a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Mas Jeremias, quando ele diz converte no Senhor a ti, ele está orando, irmão. Ele está com o altar restaurado. Ele não está reclamando, ele está clamando. Clamando. Altar restaurado, buscando a presença. E aí ele diz: Senhor, que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Renova-nos. Renova os nossos dias como os dias anteriores, como no primeiro amor. Aleluia. Mas o primeiro amor passou, mas ele vai restaurar. Deus está sempre pronto a restaurar a nossa sorte, a nossa justiça, a nossa visão, a nossa saúde, as nossas vidas, a nossa comunhão com Ele. Basta somente nós nos aproximarmos dele, nos achegarmos a Ele. Aleluia, aleluia. Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim, se aproxime. E todo o povo se chegou a ele. Você também está vindo? Você está vindo para o chamado? E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Versículo 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das suas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondeu-me, Senhor. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu
a água que estava no rego. Oh, glória! Louvado seja Deus. Quando você restaura o altar, quando você coloca sacrifício, Elias mandou ainda fazer um rego e colocou água umas 3 vezes para que ficasse cheio. E aí ele clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu, atendeu a oração de Elias. E consumiu o holocausto, lambeu toda a água que estava do rego. E o nome do Senhor foi glorificado. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus, Ele está para isso. Converte-se. Lamentações capítulo 5, 21, como lemos. Converte no Senhor a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes, ou como dantes. Louvado seja Deus. Deus, devolve, Senhor. Mas você tem que se achegar a Deus. Para que a nossa visão, a nossa saúde, as nossas vidas e a nossa comunhão com Ele esteja como se fosse uma só. Alma e espírito. Alma e espírito. Que o Espírito Santo de Deus, Ele nos conduza para que nós estejamos sempre com Deus, sempre com o altar restaurado, para que Ele possa nos responder. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, se você está aí, já foi crente, hoje você está afastado dos caminhos do Senhor. Está dizendo o seguinte: Deus fala comigo nessa noite. Você pode sim mandar sua mensagem e dizer: eu quero aceitar o Senhor Jesus. Você pode falar com um crente. Você pode ir na igreja, vir nos cultos aqui na igreja sede, ir nos cultos das congregações e entregar-se ao Senhor, restaurando o altar, sendo essa pessoa abençoada. Louvado seja Deus. Alguns irmãos estão aqui mandando a paz, glorificando. Louvado seja Deus. Nós não vamos esquecer de orar pela irmã. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E a irmã Márcia vai louvar o Senhor com aquele hino, né, que você louvou por último. Aquele que você... Louvado seja Deus. E você que está ouvindo, você... Último dia. Possa nessa noite restaurar o teu altar. Escute a letra desse hino. Aleluia. E que você se achegue ao Deus. Aleluia, glória a Deus. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim me bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar esse torral aléu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. É fácil
grande do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. Aleluia, glória a Deus. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Glória a Jesus. Aleluia! Queremos mandar, irmãos, os internautas estão interagindo. Irmão Adilson Vicente tem falado um pouco mais aqui. Glória a Deus, é verdade. E é verdade, irmão. Deus o abençoe. Nosso amigo Dr. Diego Venceslau, um advogado aqui, amigo nosso, também tem participado, está nos prestigiando. Louvado seja Deus. A irmã Tereza Santos, Deus abençoe. Irmã Lenira Fabrício, Deus abençoe. Irmã Lenira. Irmã Geisa Moura, louvado seja Deus. Irmã Vânia Maria também está participando. Irmão Adilson mais uma vez. Irmão Vando Oliveira também está participando aqui conosco. Deus abençoe, irmão Vando. Irmã Joelma Albuquerque também, Deus abençoe, irmã Joelma. Elienaide Maria, Deus abençoe. Irmão Adilson, irmã Tereza Santos, louvado seja Deus. Tem aqui também uma pessoa de São Paulo, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queremos agradecer a todos, irmãos, que estão participando, estão ouvindo, estão mandando. Irmão Juan Levita do Senhor, a paz do Senhor, Deus abençoe, irmão Juan. Glória a Deus. E que o Senhor, ele possa, irmão Macildo Francisco, tem nos mandado a paz, ali em Uberaba, irmão. Que bênção. Deus abençoe, irmão Macildo. Glória a Jesus. A irmão Joséildo Silva, a paz do Senhor, Deus abençoe o presbítero Roberto e a esposa, a irmã Márcia. Deus abençoe também a todos os internautas, aqueles que estão falando conosco. Deus abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. E já vamos estar fazendo uma oração, nos despedindo mais uma vez. E durante a semana tem os programas, e na segunda-feira que vem estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, te louvamos e te bendizemos. Senhor, queremos te agradecer por tudo. Ó Deus, que o Senhor, que é aquele que convence, é o Espírito Santo quem convence ao homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, que o Senhor possa ter entrado nas casas, Deus, dessa noite, restabelecendo, Senhor, restaurando o altar. Ó Deus, que o Senhor entre nas casas de cada crente, de cada pessoa, do nosso irmão Dr. Diego, que o Senhor entre na sua casa, ó Deus, dando paz, saúde, prosperidade.
de cada crente, Senhor, que está necessitado. O Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. Deus, ser sempre conosco, que nós possamos restaurar, se nos achegar mais ao Senhor, que o Senhor possa segurar em nossas mãos e nos carregue, nos guie. Ó Deus, te louvamos, te bendizemos, que o Senhor abençoe a todos, dê uma noite abençoada em o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Abençoe também o nosso pastor, sua família, a cada obreiro, a todos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Em meio à dor, o conheci, sarou as feridas do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi unção pra lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, fez o vento acalmar, aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está, Jesus é